Boa noite. Vamos conversar um pouquinho sobre Kardec, o codificador da doutrina espírita. O que seria esse codificador, né? Seria uma organização, um planejamento da doutrina espírita. Kardec enumerou inúmeras entrevistas, perguntas, respostas com os espíritos e elaborou e codificou, né, as suas respostas para melhor compreender, né, a palavra do Cristo, né, e a doutrina espírita. Allan Kardec era um grande cientista, né, um professor, e o nome verdadeiro dele era Hipólito Léon Denisard, né? E ele usou o codinome Allan Kardec para não associar já uma certa, vamos dizer, fama ou conhecimento que ele já tinha, para ninguém associar, né, essa doutrina espírita, né, esse estudo que ele fez da doutrina dos espíritos, né, para não associar o nome do cientista, do professor, já reconhecido por parte da Europa. E aí ele usou esse codinome, né, o Allan Kardec, que na verdade ele fez uma pesquisa pessoal e viu que era o nome, né, que ele teve em uma outra existência, né, como druida. Mas o fato que mais me chama a atenção é justamente essa questão da humildade, do desprendimento do Kardec, né, ao fazer a codificação da doutrina espírita, ao elaborar esse estudo, né, detalhado, essa humildade, esse desprendimento, né, ele é sempre muito claro. Ele diz que a doutrina não é do homem, a doutrina é dos espíritos. Isso no século das luzes, né, do chamado século das luzes, né, o século XIX, onde a ciência sofria muita perseguição, né, por parte dos religiosos e por aí vai. Então ele foi muito sábio, né, nessa situação, né, de codificar, de organizar esses conhecimentos, essas respostas que chegavam até ele. Kardec é responsável, né, por algumas obras básicas, né, por algumas não, pelas obras básicas da doutrina espírita. O primeiro, né, é o Livro dos Espíritos, em 1857. Para quem nunca leu a obra de Kardec, e principalmente para quem nunca leu o Livro dos Espíritos, você pega ali perguntas, né, elaboradas naquele tempo, 1857, que são extremamente atuais para os dias de hoje, né? Então, se você não leu ainda, procure ler no mínimo por curiosidade. Você vai encontrar muito conhecimento, muita sabedoria, né? E muita compreensão dessa coisa chamada vida, né? De evolução, do espírito, né? E depois ele veio com o Livro dos Médios, o Céu e o Inferno, o Evangelho segundo o Espiritismo e a Gênese, né? A Gênese também é um livro fantástico, com muita ciência ali. É muito interessante para quem curte essa coisa da ciência, da religião, da filosofia. A Gênese é um livro bem rico e bem pesado, com muito conhecimento ali, muito rico, né? Como que ele fez isso? Nossa, ele pegou essas respostas que ele recebia do mundo espiritual. Na época ele teve contato com as chamadas efeitos físicos, né, que aconteciam, que era muito natural na época, e ali ele começou a fazer a sua elaboração, né, a sua metodologia, começou a fazer esse estudo e começou a organizar toda a doutrina espírita e transformou nessas obras básicas que a gente tem conhecimento até hoje, né, e que é muito importante. Óbvio que existem muitas obras que circulam, orbitam em torno dessas obras básicas, mas eu sempre afirmo que quando você tiver uma dúvida muito grande,
forte em relação à doutrina espírita ou algum assunto que você quer, de repente, compreender melhor, vai na obra básica, vai nas obras básicas, que ali estão as respostas, né? E tem algumas frases, né, que o Kardec nos deixou, que é extremamente interessante. Primeiro que ele trabalha muito essa questão do autoconhecimento, né? Nascer, morrer, renascer ainda, progredir sempre, tal é a lei. Nossa, né? Bem profundo. Reconhece-se o verdadeiro espírita por sua transformação moral e seus esforços. Quer dizer, ele mostra que realmente não é fácil, porque nós estamos ainda no mundo de prova, expiações, passando por esse processo para se transformar, né, no mundo de regeneração, e a gente tem que se esforçar bastante, porque a peneira é bem grande, né? Mas é isso, eu acho que é uma boa sugestão de leitura para quem tem um pouco de curiosidade de entender, de compreender a vida, né? E de repente começar a estudar um pouco a doutrina espírita. Comece por Kardec, comece pelas obras básicas, né? O Kardec realmente, as obras básicas ali, a sua codificação, a sua organização para fazer essa metodologia empregada, né, no estudo das respostas dos espíritos e transformado em obras, nas obras básicas, é extremamente importante para quem quer começar a entender, compreender, sentir melhor a vida, né? É isso. É uma boa dica de leitura. Vamos ler Kardec, vamos viver Kardec, vamos sentir Kardec. Isso é extremamente importante para a tua evolução espiritual, pois estamos todos irmanados, juntos, numa jornada espiritual. Precisamos evoluir como pessoas, como espíritos, como humanidade. E o Kardec sempre é e sempre vai ser uma boa dica de leitura, de conhecimento e de aprofundamento da vida e da doutrina espírita. Boa noite, aquele abraço.